Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos conversar sobre o livro que fala da militância política do jornalista e advogado alagoano Jaime Miranda. Jaime Miranda era jornalista, advogado e dirigente nacional do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Em fevereiro de 1975, foi sequestrado pelos órgãos de repressão da ditadura militar no Rio de Janeiro, onde residia com a família. O historiador Geraldo Magela, ou Geraldo de Magela, que está aqui no estúdio, lançou recentemente um livro que conta um pouco da história e trajetória desse revolucionário. Começa do nascimento. Como foi o nascimento? Como era o Brasil no nascimento de Jaime Miranda? Porque isso determina a evolução do sujeito. Bom, o Jaime nasceu no dia 18 de julho de 1926. Em 1926, o Brasil passava por uma série de movimentos, de lutas, entre essas lutas, o movimento tenentista. O Jaime nasce nesse período de 26, onde os quartéis no Brasil estavam em ebulição. Então, você tinha tido o 18 do Forte de Copacabana, você teve a Coluna Prestes, que foi de 24 a 26, que rodou o Brasil lutando em 25 mil quilômetros, a maior marcha que a humanidade tem conhecimento, comandada pelo o capitão Luiz Carlos Prestes e pelo outro também capitão Miguel Costa, que depois foi interventor do estado de São Paulo. Então o Jaime nasceu nessa circunstância, nasceu com o Brasil vivendo esse estado de ebulição, né? De mudanças de concepções também nas próprias nas Forças Armadas, né? E entrar nessa retórica de dizer que ele foi influenciado por esse movimento, naquele momento, naquela circunstância, não é bom dizer isso. Mas existe uma ascendência familiar que fez a personalidade de Jaime como ele foi? Ah, sim. O Jaime sofreu muita influência como todo mundo sofre, a influência do meio, da família, mas o Jaime sofreu a influência dos tios, né? O Ezequiel Miranda, que era o tio mais próximo dele do ponto de vista da militância política, o Ezequiel entrou na militância política aqui em Alagoas por volta de 1931, 32, no Partido Comunista. Os dois outros tios, o Isaac e o Isaías, Ezequiel, Isaac e Isaías, eram tios do Jaime, irmão do pai do Jaime, do seu Manuel Miranda, que foi depois conhecido maçom, conhecido comerciante, dono do Hotel Atlântico durante décadas. O hotel funcionou, o seu Miranda era uma figura respeitável aqui na cidade de Maceió. E uma filha, uma irmã do seu Miranda e do Ezequiel, do Isaac e do Isaías, Tabita Simplício de Miranda, que vem a ser até a mãe do jornalista Anivaldo Miranda, e teve outros filhos que também tiveram militância. Então o Jaime, ele nasce nesse ambiente, se forma nesse ambiente de atividade política e rapidamente o Jaime com 15, 16 anos já estava na militância política, no movimento estudantil, participando da organização do movimento estudantil aqui em Alagoas, no movimento já aí durante a Segunda Guerra Mundial. E o Jaime entra na militância política a partir da Juventude Comunista, que era o braço jovem do Partido Comunista aqui em Alagoas. Algum fato chamou mais a atenção do historiador quando se deparou com a resistência, a vontade, o idealismo de Jaime Miranda e da família, por que não dizer, que transformou a vida da família e que fez com que toda a família, e além de Jaime Miranda, entrasse nessa militância? Algum fato chamou a atenção? Olha, o fato que mais me causa curiosidade na trajetória do Jaime é um fato, pode ser até prosaico, mas a completa
abnegação do Jaime, não tem outra palavra para dizer. O Jaime, ele não quis, não procurou nenhum outro tipo de atividade econômica, por exemplo, como advogado ou como jornalista que poderia ter se projetado na grande imprensa, mas ele renunciou a todas essas possibilidades para se dedicar a um tipo de jornalismo voltado para a classe operária, para os trabalhadores, para a classe média, para a intelectualidade de esquerda em Alagoas e no Brasil. Então o Jaime dedicou todo o seu talento, toda a sua força física e intelectual para organizar um partido político, para estruturar um jornal semanal que funcionou na maior adversidade possível, mas todas as semanas as fábricas de Maceió, e não eram poucas fábricas de Maceió naquela época, nos anos 50 e 60, recebiam o jornal do Partido Comunista. Qual foi a principal influência, né, de corrente política internacional, né, que o Brasil, à época, recebia e que Jaime abraçou assim, como se fosse dele? E isso é inevitável. O Jaime, como todos da sua geração, sofreram influência direta da Revolução Socialista da União Soviética. A Revolução Russa, ela influenciou em Alagoas, no Brasil e no mundo. O Jaime é uma das figuras, não só ele, mas todo aquele contexto, mas ele sofreu bastante a influência da Revolução Russa. A perspectiva de um novo mundo, de transformação da humanidade, de romper com a exploração capitalista e consolidar e galgar a possibilidade de um regime socialista, esse foi o sonho do Jaime e de uma geração de milhões de pessoas no mundo. O Jaime entrou nessa e não saiu durante todo o tempo da sua vida. Até o desaparecimento. Até o desaparecimento. Evidentemente, há um intertício de tempo, aí um hiato, né, da juventude até o desaparecimento, e foi de muita abnegação, de muito trabalho. Como era o dia a dia de Jaime Miranda dentro dessas dificuldades, tendo que ter o sustento da família, a responsabilidade honrada? Como era essa militância e a sobrevivência de um cidadão comum? O Jaime, há um único registro na carteira profissional dele. Ele foi funcionário durante um ano e pouco, da Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de Alagoas. Daí em diante, o Jaime trabalhou como revisor do antigo Jornal de Alagoas e de um jornal vespertino chamado A Notícia. E não há registro na carteira profissional dessas duas atividades profissionais do Jaime. Foram as primeiras atividades enquanto estudante. Depois daí, o Jaime, como jornalista, formado em Direito, Jaime não trabalhou como advogado, trabalhou o tempo inteiro como jornalista. E a remuneração do Jaime, de tantos outros trabalhadores do jornal e do Partido Comunista, vinha da finança arrecadada pelos operários, pelos trabalhadores e por alguns poucos empresários alagoanos que mantinham o Partido Comunista, e aí o Jaime sobrevivia dessa pouca remuneração. Era uma vida espartana, uma vida franciscana, efetivamente. Então essa vida de muita dificuldade, não uma vida fácil, não, uma vida de muita dificuldade. Tanto é que uma das viagens que o Jaime fez para a União Soviética, ele foi financiado por dois empresários alagoanos, o usineiro Napoleão Moreira e o empresário de Murici, comerciante de Murici, e porque hoje a gente olha para Murici, vê uma cidade pequena, mas naquela época, nos anos 50, nos anos 60, Murici também era uma cidade pequena, mas tinha um comércio forte na região. E o Mozart Damasceno, que era o principal empresário daquela região, foi à União Soviética e financiou a ida do Jaime para a União Soviética. E, na verdade, eles foram para o Festival Mundial da Juventude, na Áustria, depois estiveram no leste europeu, na França e em Portugal. E essas despesas, o custeio da despesa do Jaime, todo ele foi patrocinado pelo Mozart Damasceno, que era um dos financiadores do Partido Comunista, e o usineiro Napoleão Moreira, que também era do Partido Comunista. Então, esse grupo de trabalhadores, de empresários, de classe média, financiavam o Partido Comunista, e daí o Jaime recebia a sua remuneração. Não tinha carteira assinada. Já havia clandestinidade? O partido se organizava de forma clandestina? Já havia perseguição aí?
muita perseguição. Todo esse período, o Jaime vivia na clandestinidade. O Jaime ele passou a uma vida clandestina já nos anos 50, 51. Ele é clandestino em Pernambuco, é preso em Pernambuco, é torturado em Pernambuco, vem para Alagoas, cumpre um ano de prisão aqui na antiga penitenciária, onde hoje é o Camelódromo, né, em frente ao quartel da polícia. O Jaime depois, quando sai da cadeia, ele vai trabalhar clandestinamente na organização do Jornal do Partido Comunista no Belém do Pará, no estado do Pará, lá em Belém, e vive um bom tempo lá no Pará. Ele só retorna a Alagoas com a eleição do Muniz Falcão em 1955. Então, em 56, em meados de 56, o Jaime volta a Alagoas para novamente dirigir o Partido Comunista até 1964, quando é preso. Por que ele volta no governo de Muniz Falcão? Porque o governo Muniz Falcão nesse período, foi o governo mais democrático que Alagoas pôde ter. Nenhum jornal foi fechado, nenhuma atividade pública contrária ao governo foi reprimida e jamais os comunistas, no governo do Muniz Falcão, foram perseguidos. E nenhum comerciante foi perseguido pelo fisco por anunciar no jornal A Voz do Povo. Tanto é que os poucos exemplares que ainda sobraram e estão no Arquivo Público de Alagoas, você vai encontrar, inclusive da Federação das Indústrias. O presidente da Federação das Indústrias anunciava no jornal do Partido Comunista a loja preferida, a Viscosa, vidraçaria, o Manuel Barnabé, que era um comerciante da Rua Moreira Lima, todo aquele grupo de pequenos comerciantes da Rua do Comércio, da Rua Moreira Lima, livrarias, anunciava no jornal A Voz do Povo e jamais o fisco os perseguiu, ou muito menos a polícia chegou na porta dessas empresas para perseguir, para eles não anunciarem no jornal do Partido Comunista, coisa que acontecia no passado. Um governo democrático de Muniz Falcão fez com que ele tivesse essa condição de voltar a Alagoas. Mas como era o tratamento de outras empresas com relação à atividade comunista do partido e do jornal? Se nós levantarmos o jornal, por exemplo, as campanhas que o jornal fez de modernização, comprar tipos, que eram um tipo de equipamentos que confeccionava o jornal, uma nova máquina para rodar o jornal. A nova significava que ela já tinha algumas dezenas de anos funcionando em alguma parte do Brasil. Então foi adquirida uma máquina já de terceira ou quarta mão para funcionar na Voz do Povo, que passou a ser uma coisa moderna, era a modernização do jornal. E esse jornal tinha campanhas de financiamento, como se faz rifa, como se faz jantar, como se faz almoço hoje para qualquer clube beneficente, para qualquer entidade beneficente. Se fazia isso para equipar e manter um jornal que estava a serviço dos trabalhadores. No próximo bloco, o historiador Geraldo de Magela faz um paralelo entre o jornalismo da época de Jaime Miranda, as redações atuais e as mídias sociais.